Mozart dizia que a música não está nas notas, mas no silêncio entre elas. E na comunicação ele também fala muito mais do que as palavras. Por isso, quem é articulado e também sabe usar o silêncio na comunicação se destaca e consegue qualquer coisa que quiser. O silêncio deve ser lei, porque te ajuda a ter controle emocional, a criar desconforto de propósito para se proteger ou simplesmente para dar espaço para o seu cérebro pensar em paz. Ou seja, a lei do silêncio te coloca à frente da maioria das pessoas. E não tem nada complexo, nenhuma teoria maluca, é bem simples, porque é o básico que funciona. Não adianta querer complicar. O silêncio não serve para você parecer mais inteligente, apesar de ajudar nisso também. Ele é muito bom para você não cair em armadilha, porque existem técnicas psicológicas que as pessoas usam para extrair informação de você. Eu até já expliquei várias delas aqui em vídeos do canal, como elicitação, rapport e tantas outras. E todas essas técnicas dependem de uma única coisa: você falar. Mas quem pratica a lei do silêncio dificilmente vai cair nessas armadilhas. Quer um exemplo? Digamos que um amigo ou um colega de trabalho chega em você e faz um comentário inocente sobre como o carro que você comprou deve ter sido caro. Parece um comentário normal, uma conversa aí do dia a dia, mas também pode não ser. Pode ser uma suposição, uma informação que a pessoa jogou para ver se você corrige o que ela falou e devolve o que ela quer saber de verdade. Se você cair na armadilha e responder que não foi caro porque ganha bem, ou um simples eu parcelei, a Deus dará, você entrega coisas sobre sua vida pessoal que provavelmente o outro não precisa e nem deveria saber. Mas se você praticar a lei do silêncio, você simplesmente não diz nada. Você olha, espera e a pessoa fica sem resposta. A técnica dela perdeu todo o sentido com você, não funciona. E olha, quando você fica em silêncio, você observa mais. Você pode perceber as microexpressões, as contradições e todos os pequenos sinais que passam despercebidos quando a gente está falando. E o silêncio te protege, te coloca à frente das pessoas porque ele nunca será ausência de comunicação. Eu costumo dizer que a lei do silêncio tem 4 tipos principais que você pode usar em diversas situações. Tem o silêncio de preparação, o silêncio de observação, o despressurizador e o silêncio de proteção. Vou explicar cada um deles. 1. Silêncio de preparação. Antes de responder a qualquer coisa, você faz uma pequena pausa. Isso evita que você responda no automático e ainda mostra maturidade. Tem um livro bem interessante, O Poder dos Quietos, de Susan Cain, que explica como as pessoas introvertidas têm essa característica. Elas preferem pensar antes de falar, e isso não é ruim. Períodos de silêncio estimulam a neurogênese, que serve para criar novos neurônios aí dentro do seu cérebro. Ou seja, quando você faz uma pausa antes de responder, você não está só ganhando tempo. Você está ativando a parte mais inteligente do seu cérebro. Então, enquanto os introvertidos já fazem isso naturalmente, quem gosta de falar um pouquinho mais vai precisar se esforçar um pouquinho mais também para aprender a usar o silêncio de preparação. 2 é o silêncio de observação. Quando alguém solta uma informação tanto quanto estranha, provocativa, ou até meio suspeita, é melhor você parar e pensar sobre o que te falaram. Observe o comportamento do outro e tenta entender aonde ele quer chegar com o que você está falando. No Japão tem uma palavra para isso, sasuru, que é a habilidade de compreender os outros pelo que não é dito. E no livro da Susan, que eu citei agora há pouco, ela também menciona que introvertidos são bons ouvintes e observadores. Enquanto todo mundo está falando, eles estão percebendo. Ela diz especificamente que há outra palavra para esse tipo de pessoa, pensadores. E pensadores captam o que passa despercebido por quem está ocupado falando. 3. Silêncio despressurizador. Esse serve para tirar qualquer tipo de pressão que tentam colocar sobre você. Quando
alguém tenta te forçar a tomar uma decisão muito rápido, o silêncio quebra a pressão na hora. Quando você não reage sem pensar, a outra pessoa vai ser obrigada a se explicar. Por que está te pressionando? Ou ela vai até recuar e desistir do que tentam fazer. 4. Silêncio de preparação. Esse serve para te proteger. Você não é obrigado a responder nenhum tipo de pergunta que seja invasiva. Não importa quem esteja perguntando. Além disso, insinuações não precisam ser confirmadas. E comentários mal intencionados morrem quando você decide não dar importância para eles. Ou seja, o silêncio é um filtro e tudo que não merece sua energia fica preso nele. Mas deixa eu explicar também por que a proteção é a melhor coisa que você ganha quando decide ficar calado. O silêncio aciona mecanismos automáticos no cérebro de todas as pessoas e é por isso que ele funciona em qualquer situação. Basicamente, ele tem 3 efeitos muito bons. O primeiro efeito é o desconforto. A maioria das pessoas não suporta ficar em silêncio. A gente tem necessidade de preencher o vazio, de fugir do tédio. E é por isso que a gente acaba falando mais do que gostaria. Pausas entre 3 e 9 segundos em negociações aumentam as chances de sucesso para quem escolheu ficar esses segundos calado na hora certa. E isso acontece apenas porque a outra pessoa fica nervosa e começa a falar. E fala tudo o que você precisa saber. O segundo efeito é o impulso de coerência. Quando alguém começa a falar, acontece uma pressão interna para ela continuar a manter a narrativa constante. Esse efeito faz com que as pessoas ofereçam detalhes, mesmo quando ninguém te pediu. Por isso tem várias técnicas que incentivam o outro a começar a falar. Porque se der certo, ele vai começar e vai querer ir até o fim da história. Ninguém gosta de contar coisas pela metade. E o terceiro efeito do silêncio é a impressão de autoridade. Silêncio transmite ponderação, estabilidade e domínio emocional. Quem fala menos parece mais centrado e por isso recebe mais atenção. E esses 3 efeitos, por mais simples que possam parecer, podem acalmar debates, impedir brigas, proteger suas emoções, evitar que você caia em joguinhos mentais e manipulação que você nem percebe que estão tentando fazer. Mas cuidado que o silêncio também pode ser usado para manipular, intimidar e até humilhar você. Assim como você pode usar a lei do silêncio, os outros também podem, e às vezes com intenções bem duvidosas. Então, se alguém tentar extrair informação de você ou te fazer se sentir mal usando aí o silêncio, toma cuidado. Não preencha o silêncio só para sair do desconforto. Fique no desconforto. Não tenha medo de perguntar o que a pessoa está querendo saber. Fale menos do que o outro deseja. E se você notar manipulação, simplesmente encerre o assunto. E a regra principal é que se você não entende o motivo da pergunta, não responda. O silêncio é a sua maior vantagem na comunicação, porque te ajuda a responder qualquer coisa depois de pensar e não depois de reagir. O silêncio mostra quem tem estabilidade emocional e quem não tem. E ele também impede que os outros usem técnicas para te fazer falar ou aceitar qualquer coisa que te oferecem e tantas outras possibilidades. E também no livro O Poder dos Quietos tem um conceito que eu acho muito bom, que é o sweet spot, ou em português seria algo como ponto ideal, ponto doce. Susan diz que cada pessoa precisa encontrar o seu equilíbrio. Nem todo mundo precisa ser extremamente expansivo ou completamente reservado, fechado o tempo todo. O importante é você se conhecer e saber quando usar o silêncio. E também quando agir como extrovertido, se você precisar, né? Mas sem perder a sua autenticidade. Porque forçar uma personalidade que não é sua o tempo todo te esgota. Mas usar o silêncio te deixa forte. E se você ficou curioso para saber o que é esse tal de rapport,
Assiste esse vídeo aqui, que eu expliquei o que que as pessoas fazem para ganhar sua confiança em segundos sem perceber. Até mais.